Um estudo sugere que pessoas que já tiveram dengue 2 vezes pelo menos são mais propensas a desenvolver sintomas da Covid-19 caso sejam infectadas. Eu, por exemplo, eu fiquei até com medo desse estudo, porque eu tive as 3 formas de dengue, eu tive chikungunya e eu tive inclusive zika. Tive tudo. Chikungunya, passei uns 6 meses com problema na articulação e tal. Quer dizer, eu tive 3 vezes dengue. É difícil, inclusive com a quantidade de mosquito por aqui, meu amigo, não é fácil não. E eu vou conversar agora ao vivo com o professor e coordenador do estudo, Dr. Marcelo Urbano Ferreira, que é da USP, a Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Olha, eu fiquei com medo aqui, viu? Eu já tive as 3 dengue, já tive zika e chikungunya, doutor. Esse estudo chegou a essa conclusão como? Olha, a gente estudou uma população no interior do Acre, lá na Amazônia. Por que do Acre? Porque a gente vinha estudando essa população pensando em outras doenças, principalmente malária. O que a gente mostrou é o seguinte: quem tinha anticorpo contra a dengue, antes da pandemia de Covid, tinha 2 vezes maior risco de ter Covid durante a pandemia. Então, essencialmente, esse é o achado que a gente teve. Lembra que eu estou falando não exatamente de infecção, mas de risco de, uma vez infectado, ter sintomas. No caso, essa situação, qual é a ligação? É questão genética da pessoa ou o meio ambiente, doutor? A gente não sabe. Na verdade, pode ser desde uma propensão a ter uma forma mais inflamatória de resposta à infecção. Quer dizer, quem já teve dengue teria uma propensão a fazer uma resposta mais inflamatória e com isso ter mais sintomas. Pode ser meramente uma sobreposição de fatores individuais, socioeconômicos, sociodemográficos, enfim, aqueles indivíduos que estão mais expostos a uma infecção também estão mais expostos a outra. Enfim, a gente não sabe exatamente qual é a causa dessa associação, mas o fato é que o risco aumenta cerca de 2 vezes, ou seja, quem já teve dengue tem um risco de ter sintomas quando se infectar com Covid, um risco 2 vezes maior. Essa situação, ela chama bastante atenção, porque a Covid é vírus, né? Embora seja a transmissão de dengue, chikungunya, zika, seja pelo Aedes aegypti, o mosquito, mas também é vírus. De que maneira o estudo faz com que a gente consiga entender essas manifestações mais sérias, mais graves da Covid-19? Olha, os vírus que causam Covid e dengue são muito diferentes entre si. Eu não esperaria uma interação biológica direta entre eles. O que eu acho que está acontecendo aqui são segmentos mais vulneráveis ou mais expostos da população que estão tendo as 2 infecções. O que a gente viu no nosso estudo inicialmente foi uma sequência de eventos, ou seja, quem tinha tido dengue antes tinha maior risco de ter Covid durante a primeira onda da pandemia, mas o que a gente está enfrentando agora na segunda onda, particularmente em alguns estados do Nordeste, Sudeste, mesmo na região amazônica, é uma sobreposição dos dois, porque é uma época de transmissão, o início do ano é uma época de transmissão de dengue, e ao mesmo tempo a gente teve a segunda onda de Covid, com variantes inclusive mais virulentas e mais transmissíveis, especialmente aquela variante P1 que veio de Manaus, isso tudo nas mesmas populações. Então, assim, é muito provável que esse agravamento da Covid no começo de 2021 tenha, em parte, a ver com essa coexistência com dengue. Essa questão da dengue é importante o senhor ter levantado, porque ela debilita muito a pessoa. É um vírus que ele traz complicações, é raro a pessoa não ter sintoma, não é igual a Covid. A Covid, a pessoa pode ter sintoma e pode não ter. Dengue, geralmente a pessoa tem sintoma. E a pessoa que pega a dengue já está debilitada, pegou Covid, o senhor está colocando, é que aí pode desenvolver a forma mais grave, não é isso? Exato, pelo menos a forma sintomática. É claro que a forma grave, o que é? É uma forma em que os sintomas estão exacerbados. E por que a gente tem esses sintomas todos? Essencialmente porque tanto dengue quanto Covid despertam uma resposta inflamatória muito intensa do nosso organismo. Isso leva a manifestações pulmonares, a manifestações de vários órgãos. É claro que há uma diferença muito grande em alguns aspectos das 2 infecções.
Por exemplo, Covid predispõe à trombose, enquanto dengue é exatamente o contrário, predispõe à hemorragia. Então, há diferenças entre as duas doenças, mas elas têm como campo comum o fato de produzirem muita inflamação. Então, indivíduos que têm propensão a fazer mais inflamação, por exemplo, indivíduos com comorbidades, são aqueles que, uma vez infectados por qualquer um desses dois vírus, têm muito mais chance de ter formas graves. E o que o estudo descobriu sobre Zika e chikungunya? Inclusive, chikungunya, eu peguei chikungunya quando eu estava visitando a região amazônica, né? Onde foi feito o estudo. Também tem problema com Zika e chikungunya? Olha, a gente ainda não estudou esses dois vírus por motivos diferentes. No caso de Zika, há uma dificuldade muito grande do ponto de vista diagnóstico, porque o vírus Zika é muito parecido com o vírus da dengue. Então, o diagnóstico, existe uma certa reatividade cruzada, então o diagnóstico não é trivial. O segundo motivo pelo qual a gente ainda não estudou essa interação é que, felizmente, tanto Zika quanto chikungunya são bem menos frequentes do que dengue nessa população. O que isso significa? Que a gente tem um número menor de indivíduos infectados e, portanto, fica mais difícil identificar alguma associação entre a infecção por esses outros dois vírus e a Covid, porque a gente vai ter poucos indivíduos naquele grupo que já teve infecção por algum desses dois vírus. É uma coisa que a gente pode fazer, a gente está até planejando fazer, mas a gente não tem muita expectativa de encontrar um resultado absolutamente claro por essas limitações que eu mencionei agora. Bom, professor Marcelo Urbano, olha, muito obrigado, grato aí pela entrevista, hein? Eu que agradeço a oportunidade e muito boa sorte para todos vocês.